Boa, né? Podem se assentar, por favor. É sempre muito bom estar com essa família da fé. Pastor Fuli, um irmão, vou falar amigo, é um irmão em Cristo. Alguém que marca com a sua vida, com a sua presença. Um grande amigo de caminhada, de ensino, sua esposa. Eu acredito, eu soube ali, pelos miúdos, que a irmã Dite está na cozinha. Aí, humildemente, falei com ela, tá todo mundo se alimentando bem nessa igreja, né, minha irmã? Eu conheço aqueles mistérios. Aqui é a irmã Elza? Ah, então me desculpe. Eu conheço aqueles mistérios, aleluia, aleluia. Então, uma bênção, uma família muito abençoada e que alegra demais o coração. Olha, tá tão maravilhoso esse momento, eu vou deixar de apresentar porque o pastor Fuli já fez, e eu quero ir direto na palavra. Ezequiel capítulo 47. Me deram um grande desafio, falar sobre imersão. E sem sombra de dúvidas eu estou me sentindo inspirado. Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 ao 5. Eu vou ler aqui na versão que está aparecendo na tela. A minha versão é King James. Eu vou ler nessa versão aqui da tela. E aí você acompanha na sua versão, ou se não trouxe Bíblia, acompanhe na versão que está aparecendo aqui atrás. Diz assim: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Vamos ler o versículo 5 de novo, para memorizarmos. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar. Mediu ainda 500 metros e já era um rio que eu não podia. Vamos ler de novo? Vamos lá. Mediu ainda outros 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, o rio pelo qual não se podia passar andando. Imersão. Deus te trouxe neste lugar porque a vontade dele é que o seu coração seja reaquecido. A vontade de Deus é que a sua vida seja impactada com a glória dele, e você se torne um testemunho ambulante para os seus amigos, para os seus familiares, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. A vontade de Deus para a sua vida é que você receba algo tão extraordinário, que as pessoas, quando olharem nas ruas, possam dizer: o que aconteceu com essa pessoa? Tem alguma coisa diferente. Essa pessoa
só vivia com cara fechada, mas agora tem um brilho. Olha para quem está do teu lado, vê se tem um brilho aí. Não é da Mary Kelly, não. Marie Kelly, né? Dá essa uma face. Deixa ver se tem um brilho do Espírito. Aleluia. Mas é um impacto que as pessoas, ao olharem, possam dizer, tem alguma coisa diferente. Um impacto tão profundo que quando as cobranças começarem na sua casa, você vai aprender a se calar e vai dizer, Senhor, toma frente. Qual adolescente recebe isso aqui? Aleluia. Minha esposa não é adolescente não, tá? Veja bem, aquilo que Deus quer fazer conosco é para quebrar qualquer tipo de percepção destrutiva ou destruidora que de alguma maneira vivemos. Ver uma cidade ser destruída, ver um povo ser conduzido para determinado lugar, perceber que o lugar de moradia agora é à beira do rio Quebar, entender que a vida, por ser profética, Deus faz o que quer, e diante disso, aquilo que trazia uma esperança é tomado para si, no caso de Ezequiel, a própria esposa. Ambientes de desconstruções, ambientes de crises profundas, ambientes de mudanças de geografias, mudanças de paradigmas, mudanças de percepções. Algumas pessoas podem, nesse exato momento, adolescentes, jovens, adultos, estarem passando, incrível que pareça, por mudanças de relacionamentos. Ser tirado da terra natal, ser tirado da sua própria casa e ser conduzido para uma outra realidade. Eu acredito que não seja algo agradável. Na verdade, eu tenho certeza, não é algo agradável. Ser levado para um lugar que sequer sabemos como podemos comer, como podemos beber, como podemos nos vestir. Certamente é algo ruim. Ter as lembranças da cidade sendo ali, achincalhada. Se lembrar das grandes destruições que povos inimigos, infelizmente, estabeleceram contra aquele lugar que amava, sem sombra de dúvidas, é algo angustiante. É angustiante quando paramos e percebemos que, por mais que não procuremos, às vezes, as desconstruções chegam e batem na porta do nosso coração e pedem passagem. São desconstruções na educação, são desconstruções no lado financeiro, são desconstruções nas amizades. Aleluia. Aquele ou aquela que antes estava e simplesmente agora não está. Essas desconstruções podem nos levar a um buraco, a uma situação muito ruim, algo péssimo para ser vivido, algo inimaginável, algo que nenhum de nós desejaríamos viver. Eu me lembro que depois de alguns anos de casados, depois já de empreender, uma das empresas que conduzíamos entrou em uma quebradeira. Estávamos no ano de 2014. Os grandes escândalos começaram a pipocar e tocaram justamente no ramo da construção civil, onde uma das empresas estavam ali estabelecidas. E eu me lembro que foi algo angustiante, foi algo desanimador. E eu consigo me lembrar perfeitamente de entender que de um dia que algo estava muito bom
para alguns poucos dias à frente, algo se tornou muito ruim. Daquela situação ainda levamos conosco valores a serem recebidos pelas recuperações judiciais. Algumas empresas vão começar a pagar em 2026. Lá sei se estarei vivo, e sem juros, e sem correções. Mas eu me lembro que naquele período, eu sou um tipo de pessoa que teria dificuldade de ter filho. Eu entrei no casamento sabendo que teria dificuldade de ter filho. Nos exames pré-nupciais, eu descobri que eu era fértil, mas aquilo que o meu corpo produz, que Deus permitiu que o meu corpo produzisse, não tinha a força necessária, não tinha a vitalidade necessária para cumprir o caminho dele. E por mais que fosse estéril, fosse fértil, e minha esposa de igual modo, isso não era garantia de engravidarmos. Então o médico pontuou a possibilidade de uma cirurgia, e ainda assim não era algo certo, era algo ainda que não tinha a tranquilidade de afirmar que depois dela eu poderia ser pai. Foi pensado então, cogitado a questão de inseminação, uma das consultas médicas, mas ainda assim não era tão certo disso acontecer, porque o problema não era fertilidade ou esterilidade, a questão é que aquilo que meu corpo produz não estava ali com vitalidade para chegar no caminho. E eu lembro que ainda assim minha esposa decidiu se casar comigo. Eu fui macho para ela, falei, mulher, faltam 2 semanas, mas se você quiser, toca o teu barco, porque pode ser que não dê. Aí ela falou, crente cheio do Espírito é diferente. Falou, o negócio está feio, neguinho. Mas olha, não pense que ela está sendo preconceituosa comigo, tá? Até hoje ela me chama de neguinho, eu gosto muito. Então ela falou, neguinho, se Deus deu filho para Fernanda Brum, que não podia ter, deu filho para Ana Paula Valadão, que não podia ter, Ele pode nos dar filhos. Falei, se tu quer, eu também quero. Acabou, aleluia. Nos casamos, 5 anos de casamento. E naquele pior momento, eu descobri que a minha esposa estava grávida. Porque eu sou homem muito macho, aleluia. Macho alfa de primeiro. Cadê os alfas aqui? Arru! Ah, meu Deus. Aleluia. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma vergonha de ser macho. Sou macho mesmo, aleluia. Não gostou? Sou macho, aleluia. Mas para o macho alfa ficar enjoado toda hora é um problema sério. E eu comecei a ficar enjoado. Eu pegava carro, me dava enjoo. Até que um dia ficou crítico. Eu não sabia que a água tinha cheiro. E uma bela manhã eu senti o cheiro da água. E depois de ali colocar os bofes para fora, eu olhei para minha esposa e falei, você está grávida. Ela falou, para de bobeira. Para de bobeira. Eu falei, você está grávida? Está grávida. Eu, macho desse jeito? Está todo sensível. Você está grávida, cara. E ela insistiu, porque esposas, maridos aí sabem, quando elas falam, meu irmão, é isso aí, não estou. Então tá bom, não está, então tranquilo. Passaram 3 dias. Mona Lisa começou a passar mal. E ela foi para o posto. E falaram, é infecção urinária. E eu deixei a mulher falar tudo. E eu só olhando. Ela saiu do posto, deu uma de macho alfa de novo, falei, tu não vai comprar nenhum desses remédios. Que isso, eu estou com dor, estou com febre. Tu não vai comprar esses negócios. Vamos embora para outra clínica agora. Quando chegou na outra clínica, a médica olhou para ela e disse assim, o que está acontecendo contigo? Ela, estou vindo uma outra clínica, a moça lá falou que eu estava com infecção urinária, mas meu esposo não quis deixar, não deixou
comprar o remédio, e eu estou vindo aqui porque ele falou que tinha que vir. Aí a moça falou assim, ué, graças a Deus você não comprou, porque você está grávida. Foi ou não foi, mano? A gente só vai fazer os testes. Dá para ver na tua cara. Eu falei, Mona Lisa está grávida. Tivemos uma gestação maravilhosa. Mas naquele ano ali, 2014, foi qual ano que Kiara nasceu? 14, 2014 Kiara nasceu. No primeiro mês que Kiara nasceu, a empresa tinha levado tudo nosso. A empresa levou. Todas as nossas reservas a empresa levou. Tudo aquilo que nós tínhamos pensado quanto ao futuro, a empresa levou. E naquele mês que Kiara nasceu, o único recebimento que eu tive foi R$150. E eu me lembro que eu peguei aquele dinheiro de uma aula que eu dei. E eu falei, Mona Lisa, nós temos R$135. Vocês entenderam o mistério, né? Ela falou, Deus proverá. Entregamos o dízimo e R$135 para passar o mês. São momentos como este que batem a porta da nossa casa e que nos mostra que nós somos muito frágeis, que nós somos muito limitados, que podemos passar a qualquer momento alguma dificuldade. As coisas que antes eram, deixam de ser, de uma hora para outra. É um carro que estava hoje e amanhã não estará. Pode ser que não esteja. Volto a tocar na mesma tecla. É um namoro que antes estava consolidado e simplesmente é desfeito. São relacionamentos de amizade de longo tempo, que de uma hora para outra simplesmente caem por terra. São situações destruidoras. Ezequiel estava vivendo essa realidade. Estava também vivendo impactos internos, emocionais. Aquela que estava do lado dele, aquela que o acompanhou em sua juventude, aquela que o acompanhou na passagem de uma cidade para outra, de uma nação para outra. Aquela mulher, a menina dos olhos dele, foi levada para estar com Deus. E o coração desse grande homem, eu não tenho dúvidas que estava com um vazio incrível, estava com uma abertura que tinha um nome, e o nome era a menina dos meus olhos, mas ela já não estava ali, ela já não conseguia mais enxugar as lágrimas daquele grande profeta, ela já não conseguia dar conselhos para aquele grande Senhor, ela já não conseguia ali estar no dia a dia com ele. Certamente esse homem, acredito que se estivesse no lugar dele, estaria sentindo falta, estaria sentindo saudades da menina dos meus olhos, como ele expressava para aquela grande mulher, esposa dele. Logo, esse homem estava vivendo também algo marcante em suas emoções. Esse homem estava vivendo ainda, talvez, provavelmente, ainda a dor do luto. A certeza de que aquela que foi para Deus um dia ele poderá encontrar, mas enquanto ele está aqui na terra, está fazendo uma falta tremenda. Quem já viveu essa dor do luto? Sabemos que está com Deus, mas enquanto estamos aqui, que falta faz. Eu sou órfão desde os 15 anos. E todas as vezes que estou vivendo certas situações, eu falo, meu pai, se o Senhor estivesse aqui. Eu consigo ainda lembrar das palavras do meu pai, eu consigo lembrar às vezes da voz do meu pai. Existem marcas na nossa vida que o tempo nos ajuda a suportar, mas o tempo não apaga. São situações que simplesmente acontecem. Nós não queremos, mas acontecem. Algumas pessoas passam por essas situações de mudanças, quando seus pais, de uma maneira ou de outra, acabam se separando. Não é o que Deus quer, mas por situações várias
Acabou acontecendo. E simplesmente aquele ou aquela acabam se relacionando com outros, e os filhos que estão no meio ficam perdidos, sem saber o que fazer, se amam aquele ou aquela que está chegando agora no ninho, ou se detestam, se deixam de lado, de fora. O que fazer nessa situação? São mudanças, são desconstruções, são coisas que nós não buscamos, mas elas batem na porta e pedem passagem, e simplesmente às vezes entram. Mas sabe qual é o interessante disso? E a partir de então eu quero conduzi-los em 3 verdades. Nos piores momentos da nossa vida, Deus não te deixa um segundo sequer. Você está aqui nessa noite, talvez porque algum amigo ou amiga te convidou, porque de repente a igreja te motivou para estar neste lugar, mas sabe quem te conduziu? Aleluia! Sabe quem te conduziu para este lugar? Foi a mão do Todo-Poderoso. Você precisava estar neste lugar. Você precisava ver adolescentes, meu Deus, aleluia, meu coração queima com essa palavra. Você precisava ver outros adolescentes, você precisava ver outros jovens, você precisava sair da realidade da sua casa e enxergar que há vida, que o processo não vai te matar, que é só mais um metro, 1 quilômetro, mas a linha de chegada está por vir. Diga assim comigo, verdade 1, Deus quer nos conduzir. Mais uma vez, para ficar bonito, Deus quer nos conduzir. Vira para quem está ao teu lado, de repente com essa gritaria ela não ouviu, vá lá, com cara de profeta. Não tem aquela cara quando você chupa limão. Olha feio para a cara desse irmão e essa irmã e fala, Deus quer te conduzir, hein? Coloca o dedo na cara. Tem gente que está abusando já, hein? Está falando, olha, Deus está aqui te conduzir. Fala assim, já não queria botar o dedo na cara do meu irmão. Deus quer te conduzir. Foi Deus que pegou aquele homem e o conduziu. Tem situações em nossas vidas que só Deus pode nos tirar do lugar onde estamos e nos colocar em outro lugar. Por mais que queiramos fazê-lo, por mais que saibamos fazê-lo, mas tem coisas que só Jesus faz. Tem situações que não adianta insistirmos. É esperar o time, esperar o tempo, esperar a hora. E quando ela chega, o próprio Deus fala assim, olha, vem, eu vou te conduzir. Vou te mostrar algo que você ainda não tinha percebido. Eu vou revelar o seu coração, vou iluminar a sua mente sobre palavras, percepções, atos, alianças feitas de forma errada. Eu vou te conduzir, eu vou te mostrar exatamente as guerras espirituais que vêm diariamente contra a sua vida. Eu vou te conduzir. A sua condição é a condição daquele que precisa ser conduzido, daquele que depende em ser conduzido. Você precisa deixar de ser senhor de si mesmo, porque tem certos momentos que nós precisamos nos render, nós precisamos nos entregar e simplesmente dizer, Deus, nos conduza a minha vida, conduza a minha casa, conduza a minha família,
conduza o meu relacionamento, Deus conduza os meus negócios, Deus conduza a minha igreja, Deus conduz o ministério que o Senhor colocou, ou para liderar, ou para ser liderado. Deus, conduza-nos. São momentos que nos rendemos, compreendemos que nós não podemos, que nós não conseguimos, e que precisa ser a mão do Todo-Poderoso. Mas eu não sei você, eu consigo entender que para ser conduzido você precisa confiar. Eu acho que ninguém confiaria a vida na mão de um médico que não é médico. Para você ser conduzido, você precisa confiar. E veja bem, veja se Deus merece a sua confiança. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é aquele que dá livramento ao povo dele. Ele é aquele que dá escape. Ele é aquele que provê o alimento de um lugar que nem esperava. Ele faz o maná descer do céu. As cordonizas, com o vento, com o sopro de sua boca, Ele faz com que caia no arraial do povo de Deus. Vê se Deus merece a sua confiança. Durante o dia, Ele coloca uma nuvem para que o sol não castigue o povo. Durante a noite, Ele coloca uma nuvem de fogo, uma muralha de fogo, para que o povo não morra de frio. Vê se é possível confiar em Deus. Deus é aquele que cuida de uma nação inteira, mas que consegue olhar o coração de cada um de forma individual. Vê se é possível confiar em Deus. Ele é o Senhor dos senhores, mas Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele sabe a quantidade exata dos fios, dos cabelos das nossas cabeças. Ele te conheceu ainda informe no ventre da sua mãe. Ele não te errou. Ele sabia exatamente quem era você, qual seria o seu nome. Vê se dá para confiar em Deus. Ele, quando encarnado entre os homens, quando os seus discípulos necessitaram de ajuda, Ele andou sobre as águas. E Ele disse: aquieta vento e aquieta mar. Para aqueles que estavam endemoniados, Ele não mandou a libertação, porque Ele mesmo era a libertação. Por isso que os demônios, quando Jesus chegavam, diziam: o que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus vivo. Jesus era a própria libertação. Vê se dá para confiar em Deus. Conheço uma pessoa que não tinha o que comer em casa. O pai orou naquela noite, porque pela manhã já não tinha mais o que comer, e disse: Deus, mande a provisão, porque não dá mais, não tem de onde tirar. E os filhos dormiram com fome naquela noite, porque a comida era pouquíssima, então o que comeram não supriu, não satisfez, não trouxe satisfação. Mas naquela mesma noite, enquanto aquela família estava dormindo, uma pessoa bate na porta e diz assim: posso entrar? E a pessoa entrou e falou: eu estava no mercado, e a voz do Todo-Poderoso, a voz de Deus, falou audivelmente, como estou falando agora, e disse: o irmão da fulana de tal está clamando a mim neste exato momento e precisa de alimento. E eu liguei para a pessoa, e a pessoa disse: eu tenho um irmão, e pela condição dele, provavelmente ele esteja precisando de alimento. Aquele homem disse: então tudo bem, eu vou na sua casa a tal horário, a gente precisa levar algumas compras. Ela falou: tudo bem, pode ser amanhã. Ele: não, a voz disse que tem que mandar hoje.
E aquele homem deixou de fazer a compra para sua casa. E ele fez uma compra fez compras extraordinárias. E ele chegou naquela casa, muitos anos atrás, e ele bateu naquela porta. E ele contou a experiência dele. Ele disse: meu Deus, aleluia. Quando eu estava fazendo compras, eu ouvi uma voz como estou falando contigo, foi audível, e disse: faça compras para o irmão da fulana de tal, porque nesse exato momento ele está clamando, pedindo por provisão. Vê se não dá para confiar nesse Deus, o Deus que te supre nos mínimos detalhes. Ele te conhece, Ele sabe de tudo aquilo que você fez, Ele sabe de tudo aquilo que você viveu, Ele conhece inclusive as situações que estão marcando o seu coração, Ele sabe. E como um Deus que cuida, Ele te conduziu nesta casa, nesta noite, para te dizer: ei, deixa eu conduzir a sua vida. Esse Deus que pegou Ezequiel e o levou para ter uma experiência, para perceber que no meio de inúmeras situações catastróficas, Deus pode restaurar qualquer situação. Esse mesmo Deus está te pegando nas mãos hoje, te fazendo entender que é possível viver algo novo, mesmo no meio dessa situação difícil que você está vivendo. É possível. Esse Deus quer que você se relacione com Ele. Esse Deus quer que você o conheça. Esse Deus quer que você ouça a voz dEle. Ei! Deus quer que você ouça a voz dEle. Ele quer falar através de outras pessoas, mas intimidade. Eu não sei você, mas quem é íntimo do outro não fica mandando recado. Quem é íntimo do outro vai direto ao ponto, porque tem intimidade. Então tem a chave para a sala da intimidade. E fala: senta aqui que eu quero falar contigo. Deus quer te conduzir. Confie em Deus. Mas 2, diga assim comigo: as experiências são necessárias. Pode ser melhor: as experiências são necessárias. As experiências são necessárias. As experiências com Deus rompem as nossas limitações. Esse Deus que quer te conduzir, Ele quer te conduzir em experiências extraordinárias. Um dia minha esposa tem muitos cuidados com minhas crianças, e eu também tenho, mas eu sou mais ousado, e por 2 ocasiões, e ela disse assim, nós estávamos em um determinado lugar, e a criança com 2 anos de idade queria descer do tobogã. Aí eu falei: a piscina é funda, mas se eu ficar aqui, de boa, vai dar certo, aleluia. Mas minha esposa falou: não, vai que. Eu falei: fica tranquila, está com o pai. E quando ela foi buscar o lanchinho, eu falei: aí, Braia, sobe rapidinho, sua mãe não pode ver, porque se ela ver, ela vai dar esporro no pai, então vai rápido, rapaz. Ele, 2 aninhos, mais ágil, e show. E aí deixei ele descer na água, em vez de pegá-lo, eu deixei ele descer na água, e ele foi e subiu, eu peguei ele subindo, e ele ficou assim, eu falei: gostou? Ele, vai de novo? Mas é aquela velha questão, né? Experiências boas nós queremos repetir várias vezes. E ele foi de novo. E foi pela 3ª vez. Na 4ª vez a minha esposa chegou. E quando ela viu o Brian descer de tobogã: Diego, o que você está fazendo com o menino? Eu falei: estou dando a melhor experiência da vida dele.
Ela ficou braba. Me dá o garoto, me dá o garoto, me dá o garoto. Quando eu entreguei na mão dela, ela olhou o garoto assim. Vê se está tudo inteiro. Em segundo momento, nós fomos numa praia e tinha onda. E eu gosto de pegar jacaré. Eu gosto de cortar onda. Gosto de tomar caixote às vezes também. É engraçado. Quem não gosta? Eu gosto. E eu falei, o garoto está lá. Ai. Falei, eu vou te ensinar. Vem, filho. E a onda vinha, eu falava, pula. E quando a onda era maior, eu falava, corta. Pula, corta. Aí teve uma hora que eu falei, Mona, eu vou pegar ali, vou dar um mergulho. Ele está de boa, está de boa. Mas naquela hora veio uma onda forte. E o bichinho aprendeu, ou pula para as pequenas, ou corta para as grandes. Sendo que aquela onda está muito forte. Então, quando aquela onda pegou o bichinho, a onda o levou lá no meio da areia. E ele, o que está acontecendo? Está com areia, está com areia. E ela desesperada, ô garoto, ô garoto. E eu sorrindo, morrer. E depois que ele acabou, ela limpou o bichinho todo. Aí eu estou olhando ele lá triste na areia, eu fiz assim. Quando a mãe virou as costas, ele... Falei, se gostou, né, meu sábio? As experiências são necessárias. Elas nos ensinam coisas. Elas foram importantes para mim como pai, porque eu fiquei sorrindo do meu filho. Mas eu acredito que também foram importantes para o meu filho, porque ele aprendeu que tipo de onda ele pode pegar e que tipo de tobogã ele pode descer. Deus quer nos levar a experiências, porque são com as experiências que nós aprendemos. Mas não é qualquer experiência, é a experiência que Ele estabelece para a sua vida. Não é qualquer rio, é o rio que Deus te leva. É para o nível que Ele quer te conduzir. Se você ousar ir para um lugar que Ele não determinou, aquilo pode trazer morte, não vida. Mas se você está sendo conduzido por Deus, a experiência que Deus está estabelecendo para a sua vida te marcará e te transformará. Se abra para as novas experiências da parte de Deus. Se abra para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que Ele tem para a sua vida vai te marcar de forma extraordinária. Você nunca mais será o mesmo. Ninguém que passa uma noite com o anjo anda da mesma forma. Quem entendeu o mistério aqui? Eu acredito que Jacó ficou mancando, mas ele falou, eu tive a minha experiência com o anjo. Mas por que anda desse jeito? É a marca do anjo. Ninguém que tem uma noite com o anjo sai da mesma forma, ele sai marcado. As pessoas quando olhavam Jacó, o que aconteceu isso aí? Sou mais Jacó, agora sou Israel. Estou marcado. O que aconteceu? Foi o anjo. Anjo? Anjo. Caia do cavalo se for necessário. Jesus para alguns continua se mostrando como se mostrou para Paulo, através de uma forte luz, e através de uma voz extraordinária, que para aqueles que estavam testemunhando, pensaram ser trovões, mas para Paulo, a mensagem foi, ei, por que tu me persegues? As experiências com Deus aguçam nossos ouvidos. Elas podem nos deixar cegos para o mundo em um momento, mas quando o profeta de Deus chega na nossa casa, os nossos olhos são abertos e nós conseguimos enxergar, não na ótica dos homens, mas agora diante da ótica
de Deus. Quem nessa noite está enxergando como os homens, mas quer enxergar como Deus quer? As experiências são necessárias. Elas podem nos levar a sair do natural. Eu gosto de falar lá na igreja uma frase que aprendi com o pastor Fabiano Ribeiro. Nós não somos mais terráqueos, nós somos céu-ráqueos. Está Pedro orando, sente fome, mas enquanto estão preparando a comida, o Espírito do Senhor vem sobre Pedro e Pedro vai em êxtase. Para algumas versões vai em arrebatamento. E simplesmente ele está ali, mas não está mais. E ele tem uma experiência com uma visão que vem do céu. Mas a visão que vem do céu não deixa dúvidas no coração de Pedro, porque junto com a visão vem a interpretação. Deus não deixa pontas soltas. Aquilo que ele faz no extraordinário, no sobrenatural, ele também explica. Ele mostra o sentido. E está ali Pedro em êxtase, tendo experiências com Deus. E vê coisas que para o judeu era algo impróprio. Mas com a voz ele compreende que ele precisava quebrar alguns paradigmas na vida dele. Para vivermos experiências com Deus, existem coisas que nós temos com paradigmas, mas que Deus faz, querendo aquele processo de quebra, para nos mostrar que existem paradigmas que são nossos, mas não são dele. Ele quebra. Está ali Pedro em êxtase, nem sei quanto tempo mais eu tenho para pregar. Me perdi legal. Desculpa, pastor Fúlia, me senti em casa, que lá em casa, só Jesus, lá em casa só Jesus. Pedro estava em êxtase. Novo Testamento, Pedro estava em êxtase. Quem andou com Jesus? Pedro estava em êxtase. E Deus falou com Pedro naquele momento de arrebatamento. E quando Pedro acorda, o Espírito Santo continua falando com Pedro. Agora não mais através de visões, agora através de orientações daquilo que ele precisava fazer. Você precisa ter experiências com Deus, porque tem coisas na sua vida que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. É comum nós pedirmos orientação do Espírito Santo quando nós não sabemos fazer algumas coisas. Mas quando nós sabemos, nós sequer falamos com Deus. Nós precisamos pedir orientação, meu Deus, aleluia. Precisamos pedir orientações para Deus quando não sabemos fazer as coisas e principalmente quando sabemos fazer as coisas. Três e último. Fale comigo, até as águas profundas. Até as águas profundas. Mais forte, até as águas profundas. Até as águas profundas. Eu estava orando nessa madrugada, eu vou falar aqui abertamente, porque não tem nenhuma, não nessa, mas nessa semana, estava em jejum, período de jejum e oração, acordei na madrugada, porque eu falei, se eu acordo de madrugada, não vou falar com Deus também na madrugada, então, Espírito Santo, eu não vou botar relógio para despertar não, Senhor, querido Espírito Santo, me acorda tal hora eu ouvi assim, Diego, eu falei, te prepare, se pedir, ele fala. Estava orando, estava dizendo, Deus, aquela oração fervorosa, Deus, eu te quero muito, Deus, eu te amo muito, Senhor, vem, a minha fome está muito grande, a minha sede está muito grande. E naquela hora o Espírito Santo veio e falou profundamente no meu coração. E disse, está tão grande assim mesmo? Eu parei de orar e falei, mas por quê? Aí veio as minhas lembranças. E nas lembranças eu entendi algumas coisas.
Porque quando nós queremos muito algo, nós nos dedicamos totalmente àquele algo. Mas naquele momento ali, o Senhor está dizendo, eu estou com uma fome tão grande, estou com uma sede tão grande, mas no lugar da intimidade está sendo subtraído. Até as águas profundas. Deus quer te conduzir às águas profundas, mas não é do seu jeito, não é da sua forma. Deus quer te conduzir a essas águas profundas. Ele quer que você perceba que tem rios que não dá mais para andar com os pés no chão. Você vai ter que nadar. Você vai ter que confiar, você vai ter que se lançar. Porque se não se lançar, vai dar problema. Você precisa se lançar. Ele já te conduziu até o momento de dizer assim, agora você pode ir, vai! Você está reticente, você está muito terráqueo, vira terráqueo, pense nas coisas de cima, pense nas coisas que vêm do Senhor, Colossenses capítulo 3, encha-se daquilo que é agradável, daquilo que louva o Senhor, daquilo que agrada o coração de Deus. Encha-se dos momentos de intimidade. Corte momentos de diversão e se lance para os momentos de busca. Mergulhe mais profundo. Para você, de repente, a desculpa é a melhor alternativa de dizer, mas eu não sei nadar. E esse não saber nadar, às vezes, tomo remédio. Esse não saber nadar eu tenho um sono profundo. Esse não saber nadar eu não consigo ficar sem comer. Esse sem nadar Jesus não pede mais sacrifícios no nosso dia. O não sei nadar diante daquilo que eu entendo, segundo a minha visão, segundo a minha compreensão, não precisa disso tudo. Deus não nos quer como os beatos. Olha, dizem isso, mas não é bem dessa forma. O não saber nadar para alguns alguns momentos de comunhão com os homens, e não são ruins, eles são importantes, mas eles não podem subtrair os momentos de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, aleluia. Para algumas pessoas é o não sei nadar, porque existem coisas aqui na terra que estão como âncoras, como diz o Belinho, e não como motores propulsores dizendo vai e voa. Tem coisas que estão te deixando presos na terra, estão te deixando pesada. E você está tão fincado na terra que você até lembra dos momentos maravilhosos que você já viveu com Deus, mas você já não tem vida para vivê-los mais uma vez. Às vezes é o namoro que rompe limites. Às vezes é o conto da vigarice. Me dê uma prova de amor. Deus entende. Deus entende, faz assim comigo. Deus te quer completamente. Não dá para você nadar com pesos, com sobrepesos. Quem está entendendo, eu vou falar agora assim. Quem está entendendo esse mistério? Não dá para nadar com sobrepesos. Para você nadar, você vai ter que deixar aquilo que está trazendo peso à sua vida. Tem gente que vai ter que, aleluia, tem gente que vai ter que arrancar pesos que estão prendendo os pés.
Tem gente que vai ter que tirar o colete que está cheio de ferro. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Tem gente que já se machucou tanto na vida que colocou um colete à prova de balas, para não ser mais machucado, mas aquele colete não te deixa ser penetrado por novas balas de afrontas e destruição, mas também não te deixam nadar, porque você está ressentido por causa disso. Está muito pesado. Não dá para nadar pesado. Você precisa estar no nível que Deus quer. E Ele quer te deixar leve. Leve. Imersão. Imersão. Quanto você quer de Deus? Fala comigo assim, melhor, de forma retórica, né? Quanto você quer de Deus? Responda aí no seu coração. Qual o nível? É pequeno, é médio, é grande? Escolheu? 2, há um preço a ser pago. Deus vai te tirar momentos especiais, mas para você aprender a ter momentos especiais com Ele. É imersão. Ele vai te conduzir a um caminho, às vezes até mesmo de solidão. Mas é nesse processo que você vai aprender a ouvir a voz dEle. Ele vai te tirar todas as âncoras do... Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Ele vai arrancar todas as âncoras, as muletas da sua vida. Ele vai te dizer, agora é só eu e você nesse processo. Eu vou te conduzir às águas, mas você vai ter que, nesse processo, aprender a deixar coisas. Há um preço. E por fim, concluo. Essa imersão vai tomar da sua vida só a vida inteira. Só a vida inteira. Ele não quer um dia. Ele quer viver contigo uma jornada. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu não sei como você entrou aqui. Eu sei como eu entrei. Mas eu acredito firmemente que essa palavra é para alguns corações aqui. Você quer mais de Deus? Espírito Santo, te quero tanto. Quer mesmo? Se abra para os questionamentos de Deus. Quer mesmo? Quer mesmo? Se você pode, feche os teus olhos. Se você pode. Os que não podem. Você pode ser daqui transformado. Transformada. Sua vida pode ser um impacto para outras vidas. Mas primeiro você precisa ser impactado com a glória de Deus. Se você quer viver essa imersão no seu lugarzinho, do seu jeitinho, não tem forma padronizada para falar com Deus. Do seu jeitinho você fala, Deus, eu preciso muito disso. O meu nível hoje não estou tão desejoso, mas eu sei que preciso. Então, Deus, eu não vou esperar a vontade vir para te buscar. Eu preciso sair desse momento que eu estou vivendo agora. Alguma coisa tem que mudar, Senhor, porque do jeito que está difícil. A lata já está esvaziando, daqui a pouco ela começa a fazer barulho. Porque tem goteira. Ele está tirando o líquido todo. Senhor Deus, esses são os teus filhos. Vem mais uma vez neste lugar, Senhor. Traz impacto aos corações aqui presentes. Nós precisamos de mais
do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos, por isso vem, Senhor. Traga ao nosso coração e à nossa mente aquilo que está nos impedindo de nos lançarmos às águas profundas. Se nesse exato momento você está lembrando de coisas, fala para Deus, fala, Senhor, é isso aqui. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Se nesse exato momento o Espírito Santo está vindo sobre a sua vida, te trazendo lembranças, entrega essas lembranças para Deus agora, fala, Espírito Santo, querido Espírito Santo, é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Vem, Senhor. Tira esses pesos, esses sobrepesos, porque eu preciso estar mais leve para Ti. Às vezes são brigas dentro de casa que você testemunhou e que trouxe esse peso absurdo. São rebeldias que você viveu em algum momento, ou decisões, e que de alguma forma isso está trazendo transtorno na sua vida agora. Entrega para Deus. Você não consegue carregar esse sobrepeso, você precisa entregar para Deus. Todas as vezes que o inimigo tenta colocar na minha mente sobrepeso, mas você, eu falo, não, Deus está aqui. Entrega para Deus. Ele é o grande juiz. Ele julga de forma como nenhum outro homem pode julgar. O julgamento dele é perfeito. Entrega para Deus. Senhor, os teus filhos estão entregando para Ti coisas. Eles estão querendo mais intimidade contigo. E de alguma forma eles perceberam que com essas coisas não dá para construir esse ambiente de intimidade. Por isso peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, perdão e restauração sobre os que aqui estão. E que a vida deles seja diferente. Seja diferente. Com os olhos ainda fechados, talvez você quer se entregar nesse ambiente de busca, de imersão. Você não sabe como. Você está muito ferido pela vida, com as perdas, com as desconstruções. Mas hoje você está dizendo assim, Jesus, eu preciso. 3 convites. Talvez você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Mas hoje você está dizendo, eu preciso me entregar para Jesus. 2, pode ser que você esteja longe do caminho do Senhor e hoje está dizendo assim, eu volto, eu preciso voltar, eu vou fazer dessa casa também minha casa espiritual, minha família da fé, e eu preciso, graveto longe da fogueira apaga, graveto só queima quando está perto da fogueira, e essa casa é uma fogueira, você precisa estar aqui perto. Então você está voltando, é hoje. E 3º e último, talvez você conheça do Evangelho, mas ainda não tomou decisão pelo batismo. Ah, eu estou novo, estou velho, não tem ido. Você precisa decidir pelo batismo. O batismo não salva. Mas todo salvo busca ser batizado, porque é um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E 4º e último, falei que era 3º, mas 4º e último. Talvez você está dizendo, eu preciso de uma imersão na minha vida. Porque eu estou percebendo que não é ninguém não é o capeta que está me atrapalhando não, eu mesmo estou me atrapalhando. Se você está fazendo uma dessas 4 orações, levante uma das suas mãos, eu quero te ver, eu quero orar com você e por você. Tem alguém aqui nessa noite que está fazendo uma dessas 4 orações, que está dizendo, Jesus, eu preciso. Tem alguém assim nessa noite? Tem alguém assim nessa noite? A sua vida pode ser transformada completamente. Pai, entrega os teus filhos em tuas mãos. Faz a tua vontade, o teu querer. Assim oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Um abraço. Deus é bom. Pastor? Aleluia. Já viu o filho do pastor, né? Aleluia.
Isso. Que maravilha, né? Que isso, que benção. Eu não sei se você entendeu a mensagem dessa noite. Deus quer levar você a mais profunda intimidade com Ele. E tem rios que a gente não pode mais nadar. Tem coisas que não pode mais estar fazendo parte da nossa vida. O pastor estava ministrando e eu lembrei de algumas coisas. Às vezes pecado, né? Não é mais a nossa vibe, não é mais nosso rio. Talvez falta de perdão não é mais o nosso rio. E não nos deixa chegar mais profundo. Se você ouviu essa mensagem nessa noite, tome uma decisão. Entrega para Deus. Porque Ele pode tirar o pecado, Ele pode tirar a falta de perdão, Ele pode tirar aquilo que te atrapalha. Um namoro, eu costumo dizer para eles assim, olha, vê como é que trata a mamãe e papai. Se trata mal, chuta, não serve para você. Se já te maltrata mal quando namora, chuta, não serve para você. E talvez seja isso que esteja impedindo o teu avançar, o teu submergir, você submergir na presença de Deus. Que Deus continue falando, como falou. Não pense você que eu fiz diferente, não. Comecei a botar minha mente para trabalhar. O que me impede de ir mais? Outro dia o pastor Luciano Subirá disse uma coisa. Fez 40 dias de jejum e oração. E aí você pensa assim, ele foi lá, ficou guardado, né? Não, ele foi ministrar a palavra de jejum e oração. E o pastor Hernandes Dialog citou ele. Nunca vi um homem que jejuasse 40 dias de jejum e 40 dias de oração. Como a gente jejua pouco, né? E é possível. A essa eu não sei nadar, não. Deus não quer sacrifício. Deus não quer um cara robô, né? Não é bem assim. Jesus fez, mas Ele era Deus. E nós? É possível ir mais fundo, ir além. É possível. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que hoje Deus falou. Você saia daqui nessa noite e pense: o que me impede de ir mais lá, mais fundo? Deus te abençoe, viu? Obrigado. E foi benção. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos chamar a Píbia Jardim Meriti. Fábio, quer falar alguma coisa? Não? Vamos encerrar? Píbia Jardim Meriti para cantar um louvor, para encerrar. E eu quero dizer para vocês que a Píbia Jardim Meriti mora no meu coração, porque foi lá que eu decidi ir mais longe. Foi lá que no dia 16 de julho do ano 2000, teu pastor era um jovem que estava meio lá, meio cá, que estava dando, às vezes, uns passozinhos, pegando alguns rios, pastor Diego, longe da presença do Senhor, querendo curtir a vida, e foi lá que eu me reconciliei com o Senhor. A Píbia Jardim Meriti mora no meu coração por causa disso. E foi lá que Deus me deu a minha esposa. E começamos a namorar lá na Píbia do Jardim Meriti. Agora entendi. Entendeu? Aquele garoto ali era pequenininho. Tá a benção, né? E por isso, eu lembro disso. Eu lembro da Píbia do Jardim Meriti com muito carinho. Vai fazer 24 anos de Jardim Meriti agora. Você não tem noção quanto vocês fazem. São bênçãos na minha vida. Vamos ficar em pé. Píbia Jardim Meriti, rapidamente, mais um louvor. E a gente vai orar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor,
só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ai, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ai, eu sou teu. Santo, és incomparável, És inigualável. abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu Fundamento. e eu vou confiar somente em ti. Não vou. Eleve o nível da tua adoração nessa noite. Diga isso mais uma vez. Eu vou construir. Eu vou construir Minha vida em ti. tu és Meu meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu Coração do amor que faz mudar. Você pode dizer isso uma vez? Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu Vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra-me a tua face. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz mudar. Oh, aleluia, aleluia. Glorifica o nome dele aí no seu lugar, irmão. Aleluia. Vamos orar.
Vem cá, pastor Getro, pastor Diego também. Fábio, Natália, vem para cá para frente. Quero agradecer a Deus pela liderança da juventude, da PIBAG. Que vocês cada vez mais continuem. Eu sei que não foi fácil, né? Vem para cá, vocês dois. Vem para cá, todo mundo aqui, em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa internet. Nós não conseguimos fazer live hoje. Caiu, né? Desde domingo a gente está percebendo. Acho que o problema está na internet. Mas como foi benção? Como foi benção tudo que aconteceu? Que Deus abençoe cada jovem. Deus abençoe você e vambora. Isso. É uma caminhada longa aí. Né? Parabéns, Deus abençoe. Vamos orar? Vamos encerrar? A gente ainda tem um lanchinho ainda, né? Pastor Geto, ora aí. Pastor Diego vai estar impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo que Tu mesmo nos proporcionaste nessa noite, nesse dia, Senhor. Obrigado, Pai, porque fomos alimentados, Pai. Obrigado porque aprendemos mais de Ti, Senhor. E que possamos sair daqui inundados, Pai, da presença do Teu Espírito, Pai. Que possamos sair aqui, Pai, transformados, Pai, com o Teu poder, Pai. E que não sejamos mais o mesmo, Pai. Que tenhamos cada vez mais sede de buscar Tua face, Pai. E verdadeiramente, Pai, Te servir como devemos fazer, Senhor. Agora, Pai, nos conduza a segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê, Pai, uma noite de repouso, Pai. E que possamos estar amanhã também na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. É o que já te pedimos, rogamos e agradecemos no nome precioso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a consolação do nosso doce, querido Espírito Santo, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta casa de oração, não só hoje, mas para todo sempre. Todos aqueles que acreditam, digam amém.